Oi, meus amores, como vocês estão? Eu confesso que eu tava muito ansiosa para chegar nesse assunto, porque esse vídeo tá baseado na aba 4 da Planeja Algo, que é sobre organização financeira. Então, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, vou falar um pouco sobre a minha relação com o dinheiro, como ela foi, como ela tem se transformado hoje, e por que eu acredito fielmente que o dinheiro é ferramenta e não finalidade. Eu considero recente a minha relação saudável com o dinheiro e não houve na minha história um momento em que eu simplesmente tive um clique e de repente a minha vida se transformou completamente. Mas eu realmente acredito que a gente precisa falar sobre dinheiro, falar o quanto antes e falar sempre que possível. Porque dinheiro é sim um símbolo e sinônimo de liberdade, e quem disse que dinheiro não traz felicidade ou era rico ou era maluco, e sempre também no masculino, né? Porque muito provavelmente não foi uma mulher que falou pela primeira vez essa frase, mas é isso, vamos lá. Eu sou Natália, sou nascida e criada lá na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, e cresci numa rua, num prédio mais especificamente, que faz a divisão entre duas comunidades, que é a do Borel, que foi a que eu cresci basicamente, e é o Morro da Casa Branca. Eu fui, né, cresci uma criança com TDAH na escola Barão de Itacuruçá, que foi a escola pública em que eu estive desde o meu jardim de infância até o meu ensino fundamental. Eu cresci vivendo uma realidade nua e crua, que realmente quem é do Rio de Janeiro, né, quem vive essa mesma realidade sabe muito bem qual é. Mas eu também tive a oportunidade de viajar pelo menos 5 vezes para fora do país, mesmo sendo uma criança e uma adolescente vindo do lugar de onde eu vim, né? É muito doido porque eu lembro que ali em 2014, mais ou menos, teve aquele boom, né, de pessoas pobres viajando e tendo cada vez mais acesso daquilo que diziam que filho de empregada doméstica viajava pra Disney, sabe? Tipo, eu vivi essa época na pele porque eu e a minha irmã, nós éramos essas crianças e essas adolescentes que viajaram pra fora do país, que viajaram pra Disney, não só uma, mas 2 vezes, sendo filha de empregada doméstica, né? Isso tudo vindo do lugar de onde eu vim, batalhando, inclusive trabalhando muito para conquistar cada passo, mas eu faço, né, parte da família GAN, que é a minha equipe de ginástica rítmica, que a cada 4 anos participa de um evento mundial de ginástica para todas as modalidades chamado Ginastrada, que é um evento mundial que acontece sempre na Europa a cada 4 anos. E desde que fui a primeira vez em 2011, eu participei de 4 temporadas. Então eu fui a primeira vez na Suíça em 2011, eu fui a segunda vez em 2015 para a Finlândia, a terceira vez em 2019 para a Áustria e a última vez no ano passado eu fui para Amsterdã. E infelizmente, né, com o esporte desvalorizado como é aqui no Brasil, embora a gente viaje representando a Confederação Brasileira, a gente não tem literalmente nenhum investimento. Nenhum real vem do governo, nenhum real vem de fora. Todas as ginastas pagam cada centavo dessa viagem do próprio bolso e com muito suor e muitas vezes muita lágrima também, porque é realmente uma viagem muito emocionante, né? É uma realidade. Vou me emocionar, que droga. Mas assim, eventualmente, né? Eu acho que eu já agradeci algumas pessoas nos vídeos anteriores e esse não vai ser diferente, porque eu sou muito grata a Adriana, que é a minha técnica e praticamente a minha segunda mãe, por mudar completamente, né? Por me dar a oportunidade de mudar completamente a minha perspectiva de vida a partir da ginástica rítmica, a partir do esporte. É claro que todas essas vezes, né, que eu viajei, que a gente fez o esforço enquanto equipe, porque para vocês terem noção, essa viagem acontece com a minha equipe de 30 a 45, 50 pessoas. Então, a cada 4 anos, a Adriana é responsável por levar quase 50 mulheres para fora do país para um evento mundial de ginástica. Então, assim, isso é realmente muito grande, sabe? Muito grande. E fazer parte disso e viver isso é muito diferente, é muito transformador, é uma viagem arrebatadora, eu diria, né? Todas as vezes que eu fui, eu saí completamente transformada. Eu acho que se eu sou quem eu sou hoje, se eu viajo, se eu vivo a vida que eu tenho enquanto uma pessoa nômade, se eu tenho
perspectiva mesmo de qualidade de vida, de ter a oportunidade de viver coisas muito grandiosas, foi por ter vindo desse lugar, foi por ter participado de todas essas dinastradas, foi por ter sido criada e praticamente desenvolvida pela Adriana ao longo dessa minha vida. Então, Dri, muito, muito, muito obrigada. Você é realmente muito importante, não só na minha vida, mas na vida de tantas mulheres, que você conseguiu trazer essa perspectiva, né, e dar essa oportunidade de viver algo grandioso como é Ginastrada. Ai, gente, é doido, tá? Viver isso e lembrar de tudo é muito doido. É realmente emocionante porque, sei lá, a minha família sempre batalhou muito, sabe? Pra conquistar tudo que conquistou. Eu sempre trabalhei muito, a minha mãe sempre foi muito além, assim, do que ela realmente poderia, sabe? Eu acho que eu vi e vivi coisas que foram muito duras pra minha realidade, e saber que eu cheguei no lugar que eu cheguei, saber que eu tenho a consciência que eu tenho hoje, é realmente muito emocionante. E eu acho que eu faço questão de compartilhar porque eu sei que muitas pessoas não têm metade das oportunidades que eu tive, muitas pessoas não tiveram metade do conhecimento e do acesso que eu tive ao longo da minha vida. Então eu acho que é por isso que eu faço tanta questão de compartilhar sobre tudo que eu sei, sobre tudo que eu aprendi, porque eu sei como cada passo foi importante, cada passo foi transformador e como eles literalmente decidiram e construíram um caminho muito mais próspero na minha vida. E por ter crescido nessa criança, por ter sido essa adolescente de, sei lá, aos 14 anos de idade, ir pra Amsterdã, aos 15 anos de idade, ter ido pra Califórnia. Cada viagem custava em torno de 15 a 20 mil reais e a minha mãe conseguia mandar não só eu, como eu e a minha irmã, sendo uma empregada doméstica, batalhando e trabalhando muito para conquistar cada centavo, cada euro, cada dólar para pagar cada viagem. Então eu cresci sendo essa pessoa, né, tendo essa perspectiva não só sobre o trabalho, né, porque eu via minha mãe trabalhar de domingo a domingo incansavelmente para conquistar cada centavo, mas eu também tive essa oportunidade de conseguir conquistar novas oportunidades, novas experiências, né? Eu vivi coisas muito grandiosas, muito incríveis, que realmente fizeram eu ter outra perspectiva sobre a vida, outra perspectiva sobre a qualidade de vida e realmente fazer com que eu seja essa pessoa desejadora da vida. Então, ao passo que eu sempre batalhei muito para conquistar cada centavo, para conquistar cada viagem, para conquistar cada fase da minha vida, eu nunca tive medo de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar junto com a minha mãe, depois a gente começou a vender doce. Quando eu ganhei uma bolsa de estudos, né, para ir cursar o meu ensino médio num colégio particular, eu vendia marmita, eu vendia empada, eu vendia doce, eu vendia sanduíche, eu vendi tudo que você pode imaginar. Fiz meu curso de maquiagem profissional, fiz o meu curso de design de sobrancelha, tudo isso para conseguir conquistar minha liberdade financeira, para conseguir ganhar o meu dinheirinho, para conseguir viajar e ter acesso cada vez mais a novas transformações, a novas perspectivas de vida. E de alguma maneira, por ter sempre todos esses lados, né, o lado do trabalho, mas também o lado da conquista, eu sempre tive esse desejo muito grande de ser rica. Mesmo assim, eu tinha referência também, né, quando a minha mãe acessava esses lugares das casas e das famílias que ela trabalhava, dessa grandiosidade, né, eram casas muito grandes, eram realidades muito diferentes da que eu vivia, e eu acho que de certa forma eu fui encantada por essa realidade, né, então eu sempre tive essa certeza que eu seria rica. Eu só não sabia como eu faria isso, mas eu sempre soube que eu queria coisas muito maiores do que eu tinha acesso, ou coisas muito maiores que as pessoas diziam que era realmente uma possibilidade pra mim. Mas eu não tinha nenhuma consciência financeira, né? Eu ganhava dinheiro, eu conseguia conquistar as minhas coisas, mas eu gastava tudo. E é óbvio que aqui eu tô falando de uma realidade de uma adolescente, né? Eu tinha ali meus 16, 17, 18 anos de idade, e foi inclusive com 18 anos de idade que eu fiz o meu primeiro curso de inteligência financeira, organização financeira. Eu lembro até hoje da Ítala dos Anjos falando sobre que a primeira vez que uma mulher teve acesso a um CPF e a uma conta no banco foi em 1960, que foi justamente o ano que a minha mãe nasceu. Então, com 18 anos, mesmo depois de me cobrar muito, né, por
ter ganhado dinheiro por saber fazer dinheiro, porque eu acho que pessoas como eu, que vieram da realidade que eu vim, que aprenderam a trabalhar desde sempre, desde muito nova, sabe fazer dinheiro. Mas eu sabia que eu não entendia como fazer a gestão desse dinheiro, né? Então eu comecei a fazer esse movimento de ir atrás de conhecimento. Eu sabia que era o único recurso que eu realmente precisava para aprender a administrar e ter essa liberdade financeira. Depois de um tempo, eu comecei a ter um atendimento com a Celina, que era minha astróloga e taróloga na época, ali em 2020, 2021, que começou a falar sobre consciência do dinheiro, né? Que começou a falar sobre escassez, sobre mentalidade de sucesso, mentalidade de escassez. Eu comecei a ter uma visão sobre o financeiro, que é tudo que a gente sabe sobre financeiro, tudo que a gente sabe sobre dinheiro, é também aquilo que a gente ouve, é também a experiência dos nossos pais, é também a experiência negativa ou positiva que a gente teve com o dinheiro ao longo da nossa vida. Então a minha mentalidade eu acho que era muito limitada, ainda que eu tivesse tido a oportunidade de acessar coisas muito grandes, né? Muito maiores do que parecia ali como realidade pra mim. Então eu tô falando de uma criança, né, de uma adolescente que fez viagens, né, conseguiu juntar dinheiro e pagar junto com a minha mãe, junto com a minha irmã, viagens de 15, 20 mil reais, né? Então eu tinha essa consciência de que era muito possível, mas a minha relação com o dinheiro era assim, eu ganhava e eu gastava. Tudo que eu ganhava eu gastava, tudo que eu ganhava eu gastava. A minha sensação era que o dinheiro ia acabar a todo momento. Eu dormia, acordava com essa sensação de caraca, meu dinheiro vai acabar, meu dinheiro vai acabar. E uma coisa que eu aprendi com a Celina e com esse processo de autoconhecimento, de mentalidade de escassez, é que o dinheiro não vai acabar. O dinheiro é um recurso e não uma finalidade. O dinheiro é energia e, além de energia, ele é uma moeda de troca. Então a gente precisa aprender a lidar com essa moeda de troca de maneira responsável, porque dinheiro não vai acabar. Gente, se tem uma coisa que tem no mundo é dinheiro e é fazível, né? O dinheiro, ele é reposto. Hoje é Pix, é uma coisa muito menos intangível do que antes, né? Porque antes a gente tinha a nota ali. Hoje, tem noção que o nosso dinheiro, ele é passado por algo que a gente nem consegue ver, nem tocar, nem sentir? Então, o dinheiro, eu aprendi, comecei a aprender, né, a ter esse entendimento de que dinheiro, na verdade, além de energia, era um recurso, era uma moeda de troca. Foi aí que eu comecei a aprender a lidar com dinheiro de maneira mais responsável. Só que com essa consciência de que eu estava começando a aprender a lidar melhor com o meu dinheiro, de que eu sabia fazer dinheiro e que eu precisava administrar o dinheiro, eu comecei a pensar, né, e comecei a buscar os conhecimentos para entender de que maneira eu ia fazer dinheiro de forma inteligente. E foi quando eu comecei a acessar esse conhecimento de organização, de planejamento, de estratégia, né, não só de vida, de organização, de tudo que eu tenho feito aqui, falado nesses últimos vídeos, mas e principalmente sobre dinheiro. No final do ano passado, em dezembro, eu fiz um dos maiores investimentos que eu já fiz em toda a minha vida, né? E principalmente que eu pensei e acreditei que eu seria capaz de fazer. Ano passado eu entrei para um curso de uma mulher que eu admirava, que eu sigo há mais de 3 anos, que é a Clara do Vale. E eu tive a oportunidade de ir presencialmente para uma convenção internacional dela, lá em São Paulo. E aí eu fui na cara e na coragem, participei da convenção. E durante essa convenção surgiu a oportunidade de eu entrar para o Elevation, que é o programa de aceleração da Clara, para empresas, né, que gostariam ou querem faturar R$1 milhão no ano. E para mim, para ser muito sincera com vocês, parecia uma realidade muito distante há 3 anos atrás. Mas trabalhando muito com o que eu trabalho hoje, fazendo a pilha acontecer, e indo realmente atrás das oportunidades e de fazer a minha vida acontecer, eu comecei a pensar sobre esse dinheiro de uma maneira mais realista. E eu comecei a pensar que realmente seria possível me tornar uma pessoa milionária, o que há pouco tempo atrás eu nunca tinha nem imaginado sequer a possibilidade disso acontecer. Porque quando a gente tá falando sobre R$1 milhão, sobre virar uma pessoa milionária, eu acho que é pouco tangível, né? Por eu ter vindo da minha realidade, né? Da realidade que eu tive, por ter tido as experiências negativas que eu tive com dinheiro, com essa questão da escassez mesmo, né? Que não era possível ficar rica e milionária, vindo do lugar de onde eu vim, saindo do lugar de onde eu saí. Se ao passo há alguns anos atrás eu acreditava dessa maneira, no ano passado, em dezembro, eu vi que era possível.
que eu sabia que existia a possibilidade que eu faria isso acontecer. E foi quando eu fiz esse investimento. A Elevation hoje é uma mesa da Clara do Vale que custa R$45 mil, né? E eu fiz esse investimento sabendo na minha capacidade de produção de dinheiro. Porque eu sabia na minha capacidade de ir atrás de conhecimento, não à toa eu estava investindo e fazendo o maior investimento de toda a minha vida. Em 22 anos, né, eu nunca nem tinha pensado na possibilidade de investir R$45 mil num processo de aceleração para minha própria empresa. E aí, quando eu vi que isso seria possível pela primeira vez na vida, eu não olhei para trás, sabe? Eu assinei essa responsabilidade, eu fui lá e eu coloquei meu nome e eu fiz esse investimento e tô, inclusive, pagando, né? Tô nesse momento de pagar, mas assim, muito confiante, né? Eu já tô chegando quase na metade desse valor em 4 meses e eu nunca achei em toda a minha vida que isso seria possível há 2, 3 anos atrás. E hoje eu tô vendo como realidade porque eu tô fazendo isso acontecer. Venderam pra gente uma vida de impossibilidade, né? Venderam pra pessoas como eu, pra mulheres como eu, pra jovens como eu, que enriquecer não era pra mim, né? Que enriquecer era difícil, que enriquecer era impossível, que enriquecer... E eu tô falando, gente, de dinheiro mesmo, sabe? Eu tô fazendo esse vídeo aqui de uma maneira muito realista, muito de coração aberto, porque eu aprendi que é possível fazer dinheiro, é possível enriquecer de maneira inteligente. E eu não tô dizendo aqui que eu vou te dar os 3 passos pra de hoje pra amanhã você fazer seu primeiro R$1 milhão, porque até eu tô nesse momento de descoberta, né? Eu tô literalmente construindo esse caminho. Só que acontece que alguns meses atrás, eu comecei a olhar pra pessoas que eu admirava muito e eu comecei a perceber que elas começaram de algum lugar, só que hoje elas falam pra pessoas que ganham muito dinheiro, né? Ou elas falam pra pessoas que vêm da realidade que eu vim, mas que desejam e querem construir essas coisas a longo prazo, né? Veem isso como uma realidade de 20, 30 anos de idade. Só que eu não sei você, mas eu tenho muita pressa de enriquecer. Mesmo, sabe? Eu tô fazendo esse coração de coração aberto, porque eu tenho pressa de enriquecer, sabe? Eu não quero ficar rica daqui a 30 anos. É óbvio que eu tenho feito todo o movimento que tem sido possível para que isso aconteça quanto antes. E eu sei que não tem sido fácil, tem sido desafiador sim. Eu ainda não estou milionária, mas vou me tornar. E eu tô fazendo esse vídeo pelo simples motivo de que eu preciso falar e olhar no olho de pessoas que se parecem comigo e falar pra vocês que é possível, sabe? Eu saí da realidade que eu saí, eu contei toda essa história, que realmente é a história da minha vida, pra dizer que a gente precisa começar a aprender a lidar com o dinheiro de maneira mais inteligente, porque o dinheiro, ele é o recurso, ele é o meio pelo qual a gente consegue as coisas e não a finalidade. A gente não tem que enriquecer pra querer ter dinheiro, só pra ter dinheiro. A gente precisa querer ter dinheiro para coisas que pra gente são reais, sabe? Eu quero ganhar dinheiro para viajar, eu quero ganhar dinheiro para ter a minha casa confortável, eu quero ter dinheiro para aposentar minha mãe, para dar para minha mãe, devolver para minha mãe toda a gratidão que eu tenho por tudo que ela fez em 22 anos da minha vida e que faz até hoje. Minha mãe me ajuda muito, minha mãe é um dos meus alicerces, então eu desejo que ela tenha todo esse esforço devolvido. Eu quero dar a melhor vida para minha mãe. Eu quero ter os melhores acessos, eu quero sim ter acesso aos melhores conhecimentos, às melhores pessoas, aos melhores lugares. E eu tenho pressa para fazer isso acontecer. Então, eu tô compartilhando isso aqui porque se você, assim como eu, quiser e desejar deixar o seu legado no mundo, construir algo grande, mesmo contrariando as estatísticas e mesmo contrariando pessoas que disseram e olharam pra você e disseram que não seria possível, que é muito difícil, que é impossível, porque eu já ouvi muito isso ao longo de toda a minha vida, eu tô aqui pra dizer que é possível, sabe? Mas é possível caso a gente se movimente, é possível caso a gente realmente dê a cara a tapa e mude e saia da nossa zona de conforto, né? Eu realmente acredito e conheço pessoas que querem viver uma vida confortável e eu boto muita fé, sabe? Eu confio, enfim, de que cada pessoa tem o seu próprio desejo, mas eu, Natália, quero construir algo grande, eu quero deixar o meu legado no mundo mesmo. Então, eu aprendi que para fazer isso, para fazer com que eu viva grandes coisas, viva experiências muito maiores do que eu já vivi até hoje, eu vou precisar não só me organizar,
mas lidar com o dinheiro de maneira mais organizada. Então, todo esse vídeo aqui para dizer que a gente vai precisar se movimentar, a gente vai precisar fazer coisas difíceis, a gente vai precisar tomar decisões que nem sempre são gostosas, a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, mas vai valer a pena, sabe? Porque já tem valido muito a pena pra mim. E olha que eu acho que eu não vivi nem um terço do que eu ainda vou viver, não só esse ano, mas nos próximos anos e durante toda a minha vida. Então eu quero muito trazer esse ponto não só de referência e de apoio, né, porque a gente tá junta, mas também pra dizer que é muito possível, tá? Aquilo que a gente deseja, que parece muito grande, que parece muito difícil, é possível. A gente vai precisar se organizar, a gente vai precisar se planejar, a gente vai precisar aprender a, sei lá, a viver coisas difíceis, a dar o nosso máximo, a repetir diariamente coisas que pra gente parecem que não vão ficar boas, mas que em algum momento vão. Então é isso, fico muito feliz que você esteja aqui comigo, eu acho que de alguma forma isso me apoia. Enquanto eu me ouço, enquanto eu falo com você, eu aprendo também. Então, espero que esse vídeo tenha sido um respiro, um passo inicial para algo muito maior que você venha a fazer, tá? Se você curtiu esse vídeo, espero que você curta aqui embaixo, que você se inscreva, ative o sininho, ative a notificação, ative tudo que você puder, tá? Deixa aqui seu comentário, eu acho que isso me inspira muito e me incentiva a continuar a compartilhar o meu conhecimento aqui com você, de coração aberto, de peito aberto, fazendo tudo que eu posso, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!